Bom dia, boa tarde, boa noite. O texto bíblico da reflexão de hoje, ele se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 12. Uma passagem bíblica que trata sobre as inconstâncias dos Gálatas e que certamente se aplica aos nossos dias de hoje. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja amaldiçoado. Do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo, também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Amém. No versículo 6, trata-se de um desvio do verdadeiro evangelho. E qual o verdadeiro evangelho? Aquele que for anunciado por Cristo e seus discípulos. No versículo 7, o comentário é que não existe dois evangelhos. Há o evangelho de Jesus Cristo e todas as demais tentativas de anunciar algo diferente deve ser considerado falso ensino. No versículo 8, o apóstolo apela para o fato de que mesmo que ele pregue, mesmo que o próprio apóstolo Paulo pregue, um evangelho diferente daquele que foi anunciado, essa pessoa seja amaldiçoada, demonstrando total respeito para com as escrituras sagradas e seu comprometimento com a propagação do verdadeiro evangelho a respeito de Cristo. No versículo 9, ele enfatiza o que foi dito no versículo 8, ou seja, o comprometimento com a propagação do verdadeiro evangelho a respeito de Cristo. E no versículo 10, nós temos o comprometimento do apóstolo Paulo para com a anunciação do verdadeiro evangelho era tão grande que ele não estava interessado ou preocupado em dizer o que as pessoas queriam ouvir, mas sim destaca sua posição de real servo de Cristo. No versículo 11, Paulo atesta que o evangelho por ele anunciado não é segundo os homens, mostrando que essa seria a origem do falso evangelho pregado aos irmãos da Galácia, ou seja, proveniente de homens, da mente humana. É a respeito disso que Paulo destaca no versículo 6, quando vocês estão passando do verdadeiro evangelho para outro evangelho. E no versículo 12, o apóstolo atesta que recebeu o evangelho pela revelação de Jesus Cristo, ou seja, da fonte verdadeira, atestando assim a origem das boas novas por ele anunciado, a qual não provém de homens, mas sim de Deus. E agora a grande questão é, como podemos, o que podemos aplicar disso em nossas vidas? Então eu separei aqui 2 pontos, onde nós podemos refletir sobre eles. O primeiro é, cuidado para com nossa inconstância espiritual. Ou seja, uma hora queremos seguir a Cristo e seus ensinos, outra hora não mais. Que nós sejamos constantes na nossa caminhada com Cristo. Um segundo ponto é cuidado para com ensinos que não estão de acordo com a Bíblia. A princípio parece simples, no entanto, temos de nos esforçar para verificar e analisar o que vemos e ouvimos a respeito de Cristo e da Bíblia em si.
Ou seja, acompanhe na Bíblia até mesmo o que seu pastor prega aos domingos. Não somente o versículo em foco na pregação, mas sobretudo seu contexto e unidade para com toda a Bíblia. Dessa forma, não iremos nos desviar do verdadeiro Evangelho. E não se esqueça, a Bíblia explica ela mesma, e versículos mais simples explicam versículos mais complexos. E sempre ore antes de iniciar a leitura da Bíblia. Peça que Deus ajude no entendimento. Amém? Que Deus o abençoe.